Para não passar em branco, Agência Brasil, Israel protesta contra a Rússia por receber membros do Hamas. Agência Brasil, Mauro Vieira participa de nova reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York. Lembrando que a presidência do Brasil vai até 31 de outubro. RTP Notícias Moscou, 60 pessoas estão detidas na Rússia após invasão de aeroporto. Reuters, Papa faz apelo por cessar fogo entre Israel e Hamas. Estadão, Câmara atropela debate e vota projetos sem discussão. Estadão, Lula leva toma lá da cá ao patamar do escracho. Estadão, Super Safra derruba preços de lota armazéns com soja e milho à espera de melhor cotação. Isto é, queda de avião de pequeno porte deixa 12 mortos no Acre. G1, DJ alemã sequestrada pelo Hamas é morta, confirma família. R7, inflação do aluguel ganha força, mas contratos que vencem em novembro seguem sem reajuste. Broadcast, Carnes e Alckmin, reforma tributária vai impulsionar as exportações. UOL Notícia, seca no Amazonas ameaça atrapalhar abastecimento de ar-condicionado e TV no Natal. Jornal do Brasil, após troca de nome e dono, Twitter ou X perdeu 65% do valor, segundo um dos investidores da empresa. O Globo, tanques de Israel entram nas periferias de Gaza, o exército intensifica ataques. Hoje é guerra ou política? Hoje... Um acidente de avião, né, com 12 pessoas, guerra ou política. E a seca no Amazonas afetando até a questão do Natal, né? Televisores no Natal e ar-condicionado, ou seja, Zona Franca de Manaus, né? Estamos falando a respeito disso. Então, o pessoal né, que está acompanhando essa seca na região lá do Amazonas, eu acredito que, eu vou dizer assim, eu não sou velho, né? Não tenho muita idade, mas também eu não sou mais nenhum novinho, viu? Eu já tenho lá, tô lá. Tem uma caminhada. Já tenho uma caminhada. E eu nunca tinha ouvido falar, né, de uma seca nessa dimensão, nessa proporção que está tendo. E aí chama a atenção a questão climática, né, que às vezes a gente acha que não nos afeta, ou a gente está tão mergulhado no nosso dia a dia, não é, que acha, né, o que pensa, o que entende que essas questões climáticas não nos atingem, mas isso é fato do desequilíbrio, né, do clima no mundo inteiro. O Brasil está inserido nesse mundo, desse clima que está maluco, não é? Por conta das emissões, né, de poluição, né? Por isso essa discussão. O Brasil, inclusive, é muito protagonista, né, na busca, né, de trazer esse debate efetivamente para ver se há um equilíbrio maior dessa emissão de poluentes no mundo afora. E aí a gente tem que perceber que faz parte do nosso dia a dia, não é? Ou seja, aquilo que, né, aquele problema que está lá no Amazonas, bem distante de nós, vai ter um efeito aqui, não é? Porque, né, a Zona Franca de Manaus é uma zona extremamente importante economicamente, né, no território brasileiro, na construção, né, na fabricação desse tipo de produto, ar-condicionado, computadores, etc, etc. Mas não só isso, a própria questão daquela população, né? Aquela população que está sofrendo demais porque nunca fazia décadas, né? Décadas que não tinha uma seca tão severa. Então o pessoal que andava de barquinho, né, se locomovia de barquinho, agora tem que andar quilômetros a pé, não é? Isso tem dificuldade muito, tem dificultado muito a vida dos ribeirinhos, né, do pessoal que mora à beira desses rios. E aí a gente vai vendo, não é que é que de fato a gente exige das autoridades, o que é que essas autoridades estão fazendo realmente para minimizar os efeitos, né, dessa agressão e que traz aí esse efeito estufa, né? Porque a gente fala da seca no norte, né? No norte, nordeste, talvez mais acostumado, mas naquela região da Amazônia, né, é algo que surpreende, e a chuva no sul, né? São... É um país de dimensões continentais, né? Sim. Então você tem a seca
que você bem falou, né? As casas feitas sobre a água, as palafitas, né? Casas feitas sobre a água ali. E até eu comentei outro dia, falei, o pessoal fala em casas feitas sobre a água de forma pejorativa, mas existem casas feitas sobre a água por outra opção, por outra condição. Estão tendo que mudar as casas, porque a água está longe. Muito longe, não é longe, é muito longe. Muito longe. É o que você bem disse, as estradas, as hidrovias, né, acabaram reduzindo. Sim. Existe todo um transporte viário, todo um transporte fluvial que foi impactado. Sim. Sem contar o desmoronamento que aconteceu, as vidas que se perderam e a dificuldade desses povos agora na Amazônia. O que podemos fazer? Tudo que é possível. Cuidar do meio ambiente, deixar emissão de poluentes, tudo que é possível. Né? Tudo que é possível. Do crédito de carbono aí, investir, porque realmente se não cuidarmos desse planeta, olha a Amazônia, já pensou seca na Amazônia? Pois é, né? E aí a gente tem que pensar, né? Que as pessoas precisam pensar, tem os filhos, tem os netos, tem os bisnetos e... Tem a geração, né? Não é? A geração. A gente um dia desses vai se desligar, né? Faz parte. É a única certeza da vida. Da vida é essa. É essa. Mas e os descendentes, né? O que é que a gente está deixando para eles, né? Próximo. Outra questão aqui, Mauro Vieira participa da reunião do Conselho de Segurança na Nova York. A reunião é hoje, acontece hoje. Ele viajou ontem para lá. Hoje já está em Nova York e participa dessa reunião. Lembrando que o Brasil está presidindo o Conselho agora em outubro. O pessoal estava falando que a Rússia não vetou, porque os Estados Unidos ia vetar, que senão ela vetaria. E está toda uma condição agora, nós vamos falar disso aqui nas matérias do Virtual News, mas essa questão do Brasil tem 2 dias para fazer alguma coisa à frente do Conselho, que senão vai deixar a presidência do Conselho. Num período totalmente turbulento. Então, assumiu um pepino. E aí não é só isso. Eu acho que qualquer país que estivesse presidindo, né, nessa conjuntura, o Conselho de Segurança da ONU talvez estivesse passando pelo mesmo constrangimento. A questão do Brasil chama sua atenção porque o presidente Lula figurando como articulador. Sim, numa tentativa hercúlea, né, de buscar uma solução para o conflito, dado aí, né, quem também está acompanhando, as maiores vítimas estão sendo os civis, né, Então, isso talvez é o que preocupe mais, inclusive nessa questão de não estar conseguindo mover essas pessoas ou levar ajuda humanitária, está muito difícil. Do lado palestino, eu estava lendo, né, eu acho que ontem ou hoje eu estava lendo, porque já são quase 10 mil mortos, civis mortos nesse conflito. Nessa 4ª semana, vai entrar para a 4ª semana, né, ou seja, vai completar um mês de conflito. Então são quase 10 mil civis mortos. No entanto, quem está mais sofrendo é o lado palestino, não é? Desses 9 mil e pouco, 7.700 são palestinos. Desses 7.700 palestinos, 3.500 crianças porque a vida numa guerra insana, não é? E aí eu entendo que é isso que se deve entender, porque a importância de realmente o mundo pensar uma saída, né, que não seja o conflito, que seja um cessar-fogo, que seja a paz, porque quem está sofrendo muito são os civis, e isso realmente tem preocupado. E aí a questão da ONU, eu li, não foi agora, já tem um tempo, é uma discussão que está na ONU, não é? Essa questão, inclusive, do Conselho de Segurança, porque, se eu não me engano, são 5 países de membros efetivos, né, da ONU, que é os Estados Unidos, a Rússia, Japão, Alemanha, tem mais um, acho que são 5. Não sei se é Canadá, são 5 países. São 5 países que são membros efetivos da ONU. No entanto, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, reúne... França, acho que é França. Isso, eu acho que é a França, é isso mesmo. E aí, mas assim, a ONU reúne países do mundo inteiro, né, são mais de 100 países que fazem parte da ONU, inclusive que se sentam para discutir essa questão da guerra. No entanto, não é a ONU que foi criada no final da Segunda Guerra Mundial, não é?
ela, né, ganhou esse protagonismo, essa função de discutir o mundo, os conflitos a nível planetário a partir da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial. E aí o mundo foi se transformando, né? Foi se transformando, né? Né? Agora, até estamos em 1923 ou em 2023. No entanto, esses 5 países têm o poder de vetar, ou seja, eu tenho mais de 100 países fazendo parte da ONU. Se não é 99 países, são 160, mas eu vou arredondar, né? 160 países fazem parte hoje desse conselho. Se 159 votar a favor e o único que for esses membros efetivos da ONU votar contra, que foi o caso dos Estados Unidos, a resolução perde-se totalmente o valor. Os 5 detêm o controle. Então, eu acho que nós estamos num mundo desigual demais, não é? Estamos num mundo desigual demais e a própria ONU acaba perdendo sua função, não é? Se é um conselho que vai buscar o melhor, não é? O que se entende que seria o melhor para o mundo, então eu acho que a função dela se perde quando 5 detêm o poder de frustrar a tentativa, né, de uma maioria, não é? A Rússia tentou alguma coisa, mas não condenou o Hamas, aí houve toda aquela situação, não passou a proposta. O Brasil colocou a proposta também, os Estados Unidos pediu para aguardar o retorno de Biden, não aguardou, aí houve a intervenção dos Estados Unidos, vetou. Quer dizer, hoje mais uma, vamos aguardar o que vai acontecer. Eu não sei se tem alguma esperança de que a ONU de fato consiga exercer algum poder sobre esse conflito. Vamos torcer que sim, né? Super safra derruba preços e lota armazéns com soja e milho à espera de melhor cotação. Veja só, super safra, uma notícia boa, positiva, só que mais milho e soja no mercado, maior oferta, menor procura, o preço cai. E aí estão segurando a safra, estão estocando, estão pagando armazéns, estão pagando silos e estocando a super safra para o preço subir. E o mercado interno sofre. Lembra que não tem muito tempo que o litro de soja, de óleo de soja, para os brasileiros chegou a quase R$10. Sim, sim. A quase R$10. Você fala da super safra de soja e o Brasil teve que importar soja para garantir o atendimento ao mercado interno. Quer dizer, é absurdo. Mas a questão econômica, né? É muito complexo. A questão econômica, ela está num patamar orbitando sobre a sociedade, né, como um todo. Sobre a vida, sobre a condição, sobre tudo. E ela impacta diretamente no nosso dia a dia, não é? Algo tão corriqueiro como o óleo de soja, que todo mundo usa dentro de casa, né, para cozinhar. E aí a gente precisa entender que esse mundo econômico, por mais que pareça estar distante de nós, está dentro da nossa casa, no nosso dia a dia. Você vê, o óleo de soja agora está R$6 o litro e o óleo de milho 16, 17, 18, quer dizer, uma loucura. E o brasileiro, vida que segue, né? Então tá aí a super safra, queda do avião de pequeno porte deixa 12 mortos no Acre, né? E a DJ alemã, parte do Hamas também. E a questão da Rússia, que houve uma invasão no aeroporto, eram palestinos que moram na Rússia que invadiram, um grupo, né, invadiu, por que existia um avião com israelenses e que eles estão seguros. Os israelenses estão agora seguros em um ambiente dentro do aeroporto, mas invadiram o aeroporto para agredir os israelenses. Olha só o patamar que está chegando. Isso conflito. Não é. E aí eu acho que o maior temor desse conflito é haver essa expansão, né? Ele sair dali, que já está fazendo um estrago gigantesco e reverberar, não é, nos outros países nesse conflito entre Israel e Hamas. Israel e Palestino, né? Porque o Hamas é um grupo, né? A gente precisa entender que Hamas não é a Palestina e nem são os palestinos. É um grupo, como tantos outros que existem, e que entrou em conflito com Israel. E o que chama a atenção nisso é que quem sofre são as pessoas que o próprio Hamas diz que está tentando manter os direitos. A guerra é uma insanidade sobre qualquer aspecto, né? Não dá para alguém querer justificar a guerra, não dá, não é? Guerra
É guerra. É guerra, é guerra. Ainda mais no mundo que hoje nós vivemos, um mundo de comunicação, num mundo que a internet nos aproxima, não é? Não é mais cartinha, né? Que a pessoa passava dias num cavalo e espero entregava. Que esta que eu te encontre. Né? Não é? Hoje é a comunicação em tempo real. E aí, sei lá, não dá para você entender, não é? Porque que uma guerra ainda mais violenta como está sendo, né? Como está sendo, não se busque o diálogo para preservar vidas. Muito bem dito. 10h23, você falando agora de escrever cartinha, eu lembro de eu escrevendo carta, que eu pedi de mamãe, minha mãe pediu, eu ia redigir as cartas aí para ver pessoal, depois ver o telefone, agora a internet, nossa, né? Foi muito rápido essas décadas. Vamos às matérias do Virtual News.